Gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer então, não seria bem uma resenha, na verdade seria então contar pra vocês como foi a minha experiência de leitura com o livro Felicidade Clandestina da Clarice Lispector. Esse aqui foi o meu primeiro livro, né, que eu li da autora, e eu quis começar por esse livro aqui especificamente porque é um livro de contos, então eu meio que queria conhecer a escrita da autora antes de pegar um romance de fato. E eu posso dizer que eu comecei bem, eu comecei com o pé direito, eu gostei muito do livro. Tem contos bem interessantes, contos que se eu ler daqui a 2 anos eu vou tirar uma mensagem completamente diferente, então a autora já ganhou ponto comigo por isso. Uma coisa que eu posso dizer pra vocês que vai permear todo o livro é a ideia de subjetividade. A autora, em todos os contos, ela tem um quesinho ali de mostrar pra gente qual é digamos assim, qual é o posicionamento em que o narrador vai ter. A gente não sabe quem é o narrador. Ao longo do conto que a gente tem mais ou menos uma ideia de quem pode ser, e aí a autora vai te mostrar então dessa forma qual é a participação dele ali efetivamente na história. São contos assim que variam muito, então tem situações ali mais irreais, tem situações que você não sabe até que ponto é verdade, ou se aquilo é na verdade um devaneio do narrador, ou se é uma parte de um sonho. O conto que dá título ao livro, Felicidade Clandestina, é o primeiro conto, muito bacana. Vai contar pra gente a história dessa menina, que ela é afissurada por livros, e em determinado dia ela sente vontade de ler um livro X, e tem uma amiga dela, né, enfim, uma pessoa próxima a ela que tem esse livro. Só que essa menina, por má vontade, não empresta, fica sempre dando desculpa pra ela. Então ela diz assim: venha na minha casa tal dia que eu te empresto o livro. E quando a narradora chega lá, nessa menina, ela dá uma desculpa do tipo: eu emprestei pra outra pessoa porque você demorou muito. E a ideia de felicidade clandestina, digamos assim, a moral da história no final do conto, que pontua os outros contos seguintes, é muito, muito bacana. É uma coisa assim de gênio, sabe? Você parar pra pensar que a felicidade clandestina é isso mostrado no conto, é sensacional. Tem contos mais tristes, tem contos mais reflexivos, contos mais alegrinhos. Em nenhum momento teve um conto aqui que me fez rir, por exemplo. São contos que, na verdade, alguns são melancólicos, outro, na verdade, vai te fazer pensar e você vai passar a olhar para as coisas da vida, as coisas simples da vida, com um olhar diferente. Por exemplo, eu passei a olhar, então, a frigideira e o ovo como uma coisa não comum, digamos assim. Tem um conto aqui chamado Uma História de Tanto Amor, que a autora, né, a Clarice, vai mostrar pra gente como os animais fazem parte do nosso cotidiano, como há uma ligação entre eles e a gente. E a narradora do conto aqui, ela tem uma ligação muito forte com uma galinha. E ela não entende porque os adultos matam esses animais. E aí a mãe dela tenta explicar e tal, e já no final do conto a gente percebe quão bacana é o que a autora faz entre mostrar 2 pontos de vista, 2 lados da história em diferentes fases da vida. Então, a opinião que a narradora tem enquanto criança e a opinião que ela vai ter enquanto adulta sobre a galinha, sobre essa ligação que há, é muito bacana, é muito diferente. Então, a autora vai te puxando situações e você vai pensando, você vai querendo entender junto com o narrador da história. E isso é um destaque para a escrita da Clarice. Como eu falei para vocês, tem contos mais tristes. Tem um aqui chamado Grande Passeio, né, que vai contar a história dessa senhorinha que ela mora na rua e ela então é levada por um grupo de amigos, se não me engano, para tipo um albergue, e ela é negada lá e mesmo assim, mesmo sendo negada, mesmo passando por situações que pra a gente que não tá acostumado com isso, com situações mais difíceis, seria muito triste, seria assim, quebrar nossas pernas, sabe? E essas pessoas que estão nas ruas, que são pessoas que que sofrem mais, que são mais sofridas, que já estão batalhando há muito tempo, não é qualquer coisa que abalam elas, sabe? A ideia da simplicidade aqui, mostrada nessa senhorinha, é uma coisa que eu não vejo em todo mundo, sabe? Isso eu não conseguiria passar por aquilo que essa senhorinha passou e ficar normal e ficar sorrindo da forma como ela fica aqui no conto. Então é um conto que, se você for parar pra pensar, vai te fazer pensar em como a gente reclama e como a gente fica triste por tão pouco, sabe? E tem pessoas que passam por isso e seguem em frente, cabeça erguida. Isso é muito bacana, mas é muito triste esse conto.
Tem um conto aqui que também foi um dos meus favoritos, que é o Restos do Carnaval, que é um conto de uma menina que ela mora ali em Olinda e ela tem aquela questão da tradição do carnaval. E ela sempre teve vontade de participar ali de um desfile. E um belo dia ela vê a amiga dela sendo aprontada com um papel crepom pela própria mãe, né? Fazendo uma fantasia de rosa, e ela tem muita vontade daquilo. Mas ao mesmo tempo que ela está feliz, está alegre por ver aquilo, ela está triste, melancólica, introspectiva. Em conflito com ela mesma, porque a mãe dela está adoentada, então ela meio que se sente na obrigação de estar presente lá e ao mesmo tempo querer estar presenciando o carnaval, que é uma coisa que ela tanto gosta. Então, e esse conto, o final desse conto é muito fofo. Tem um conto chamado A Quinta História, então são 5 formas que a autora conta uma mesma situação, e você fica assim, meu Deus do céu, uma situação tão simples, tão corriqueira, que a gente, às vezes, se for parar pra pensar, dá pra ter uma interpretação diferente. Então, é um livro muito rico, é um livro que vai te fazer pensar, vai te fazer ver as coisas simples da vida de uma forma diferente. E uma coisa que a autora faz em todo o livro é, então, mexer com os sentimentos e com as sensações do leitor. Ela brinca com isso, né? A gente fica oscilando entre o que é real, o que é devaneio, o que é, de fato, um pensamento dos outros personagens envolvidos na história. Enfim, é um livro, digamos, com várias camadas. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais mensagens a gente vai tirar. E só um trechinho aqui do conto Restos do Carnaval, que eu falei que foi um dos meus preferidos. Ela vai dizer assim, isso é a narradora falando: porque sinto como ficarei de coração escuro ao constatar que, mesmo me agregando de tão pouca alegria, eu era de tal modo sedenta que um quase nada já me tornava uma menina feliz. Cara, isso é muito fofo. Então, assim, é um livro que eu recomendo pra todo mundo. Se vocês ainda têm um pé atrás com Clarice, acham que vai ser difícil, comece. Eu recomendo vocês começarem por esse livro de contos para estar mais enturmado aí com a escrita da autora. Enfim, se vocês já leram esse livro, me fala aqui nos comentários o que vocês gostaram, quais foram os contos preferidos. Enfim, eu tenho a biografia dela aqui, mas eu vou deixar pra ler bem mais pra frente, quando eu já tiver uma bagagem da autora, enfim, pra, enfim, sei lá, ir mais preparado. Bom, acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei para ajudar na divulgação do canal. Se inscreve aqui embaixo, caso você ainda não esteja inscrito. Me siga nas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau.